Tem uma coisa que muita gente nunca percebeu sobre a própria mente, que nem toda voz que fala dentro da sua cabeça é realmente sua. Calma que isso não é papo místico e nem viagem. Eu tô falando de psique, de memória emocional, de condicionamento e de tudo aquilo que a mente vai absorvendo sem você perceber. Porque às vezes existe dentro da gente uma narração interna que julga, freia, acusa e enfraquece, e mesmo assim a pessoa trata aquilo como se fosse a própria verdade. Só que muitas vezes não é. Muitas vezes é só um acúmulo de medo, de cobrança, humilhação e de pressão falando com a sua voz. A nossa mente não funciona só no nível do pensamento consciente. A pessoa gosta de imaginar que pensa de forma limpa, racional e livre, mas isso raramente acontece desse jeito. O que a gente chama de pensamento próprio, muitas vezes já chega misturado com reflexo de defesa, associação inconsciente, medo antigo, comparação acumulada e voz de autoridade internalizada. Em outras palavras, tem coisa dentro da sua cabeça que entrou sem pedir licença. Tem gente que cresceu ouvindo cobrança o tempo inteiro e hoje chama ansiedade de responsabilidade. Que cresceu sendo diminuído, corrigido ou ridicularizado e hoje chama autodesprezo de humildade. E que apanhou emocionalmente da vida por tanto tempo que agora confunde estado de alerta com maturidade. E é aí que mora o problema. Porque quando essa voz vai sendo repetida por anos, ela deixa de parecer invasão e começa a parecer identidade. A pessoa já nem percebe mais que foi ensinada a se vigiar por dentro. Na prática, é como se o psiquismo criasse personagens internos. O crítico, o medroso, o perfeccionista, o que sempre espera o pior, o que pede desculpas antes mesmo de existir e o que sabota qualquer passo maior porque foi condicionado a acreditar que ousar é perigoso. E como tudo isso muitas vezes opera no automático, ou seja, abaixo da superfície, a pessoa acha que só está sendo realista quando, na verdade, só está repetindo uma programação antiga. E é por isso que tem pensamento que parece seu, mas não soa como você. Não é porque veio da sua cabeça que veio da verdade. E isso fica muito claro em alguns personagens de anime. O Shinji de Evangelion, por exemplo, é quase um retrato vivo de uma mente colonizada por expectativa, rejeição e inadequação. Ele não se enxerga com clareza, ele se enxerga pelo filtro da insuficiência. A voz interna dele nunca tá em paz, ela tá sempre reagindo, se defendendo, se culpando e se encolhendo. Não é uma consciência firme, é uma psique ferida tentando sobreviver. O Subaru também funciona muito bem aqui, porque nele você vê como a culpa, o trauma e a repetição vão contaminando a forma como a pessoa interpreta a si mesma. Chega a um ponto em que ele não tá só sofrendo, ele já tá se lendo através do sofrimento, e quando isso acontece, a mente deixa de ser só uma ferramenta e vira um tribunal. Então quando eu vejo esse papo moderno de ouça essa voz interior sendo tratado como toda a interioridade fosse sábia, pura e confiável, eu sinceramente acho isso perigoso. Porque não, nem tudo que vem de dentro merece obediência. Tem coisa ali que não é prudência e nem lógica. É na real só um medo instaurado no coração que tá ditando o que você precisa fazer para sobreviver. Só que na maioria das vezes, isso vira pura paranoia. E um dos maiores problemas do nosso tempo é que muita gente perdeu a capacidade de julgar a própria vida interior. A pessoa sente, acredita, escuta uma voz interna hostil e já está se curvando, acreditando e já tratando aquilo como diagnóstico final sobre quem ela é. E isso não é profundidade emocional. Isso é falta de governo sobre si. E sem governo interno, qualquer pressão de fora, opinião alheia, culpa, manipulação já está sendo aceita. Porque a alma da pessoa já está desordenada e ela já não sabe mais distinguir convicção, verdade e consciência de reflexo, trauma e eco. Porque no fim a pergunta não é só porque essa voz parece estranha. A pergunta seria: quem foi que ajudou a construir essa voz
que hoje fala dentro de você. Porque muitas vezes o que tá te governando por dentro não é o seu eu mais lúcido. É só um entulho de traumas passados, ecos de situações e eventos que te causaram dor. O problema começa quando a pessoa para de perceber que essa voz interna pode estar mentindo. Porque a partir daí, ela começa a viver acuada sem nem notar. Começa segurando a própria mão, desconfia do que sente, enfraquece o que quer e vai se acostumando a existir pela metade. Não porque falta capacidade, mas porque falta ordem. E esse é o ponto mais sério. Muita gente hoje vive sob uma confusão interna tão grande que já não consegue distinguir intuição de medo, consciência de culpa e prudência de covardia. Tudo se mistura. E quando tudo se mistura, qualquer pensamento mais duro ganha cara de verdade. Só que não basta uma voz soar convincente para ela estar certa. Tem mentira que aprende a falar com essa voz. Por isso que amadurecer não é validar tudo o que está acontecendo dentro de você. É aprender a julgar, criar critério e saber interromper um pensamento torto antes que ele vire direção de vida. Porque uma pessoa sem governo interno fica vulnerável a tudo. Opinião alheia, comparação, culpa fabricada, pressão social e chantagem emocional. Quem não firma o próprio eixo acaba sendo empurrado por qualquer força de fora. No fim, esse tema não é só sobre insegurança. Na verdade, é sobre soberania interna. Então comenta aqui embaixo se você já percebeu que você já teve um pensamento dentro de você que parecia verdade, mas que no fundo só estava te sabotando. Deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E se o botão de hype estiver disponível aí pra você, aperta ele que me ajuda muito. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Kaiju